quais são as outras maneiras de saber se o tempo Não, a da gente pessoa tem... isso vai depender muito das características do local. Vamos dizer, uma pessoa que esteja... esse corpo que eu peguei, que era um podrão, ele tinha... Metade dele estava mumificado, não tinha larva, porque eu estava num terreno muito úmido, tá? Isso conservou o corpo. E a metade que estava na terra estava completamente já cheio de larvas. Então, você vê que depende muito do local onde o corpo vai estar. Depende da temperatura. Então, você vai saber se você tem o rigor mortis, né? Se ele é mais prolongado ou não, dependendo... Rigor é enrijecimento do O que acontece? Logo após a morte, você tem um período que todas as enzimas do corpo, elas começam a trabalhar e depois elas vão acabando, né? Então, durante esse início, você tem o rigor mortis. O corpo fica completamente rígido. Além disso, você vai ver também os livores, né? O que acontece? Por ação da gravidade, se ele estiver deitado, se estiver em decúbito ventral, quer dizer, de barriga para baixo, o sangue vai descer. Quando você pega esse corpo, você vê que se ele já tem os livores, se já ficou estabelecido ali. Até pela coloração também pela do corpo, coloração. Né? E aí você vai ver também as colorações, né? Que acontece muito em vivo. O cara me bateu, e aí você chega lá, você vai ver se está azulado, né, esverdeado. É o tempo da pancada também. É o tempo que você tem da pancada e que vai desenvolvendo, né, até você voltar. Sabe a história, como é que começou a desenvolver isso? Isso foi ao longo de anos, Isso é muito antigo, né? Porque, na verdade, a gente tem, desde a época, do início da medicina, a gente tinha medicina antes de Cristo, né? Já existia a medicina. Então, muita coisa foi sendo vista por experiência, né? E só depois é que passou a ser, de fato, mais estudado como ciência, né? Quando você entrou, França, né? Quando você entrou, na França começou? Na França, a França foi o berço, né? Pelo menos, assim, a gente vê muita história da perícia que começou justamente lá na França. Tanto nos casos de documentoscopia, tá? Que é a minha especialidade, quanto em outras perícias também, né? Nós temos uma gama enorme de perícias, né? Muitos não conhecem. Né? Quais são as perícias que tem? Olha, a gente tem perícias de trânsito, né? Acidente de trânsito, de veículo, para você saber, uma seria para você identificar se aquele veículo foi clonado, né? De veículo você pode fazer tanto esse, que é para saber que é o principal, saber se o veículo ele é original ou se ele foi clonado, né? Que é pelas aquelas placas de identificação, e tem toda uma especificação, não é a minha área, né? Você tem perícias de áudio e imagem, que você faz identificação da voz ou a identificação das pessoas, tá? Os peritos dos CCE, eles são todos que trabalham com identificação de voz e de imagem, fizeram um curso na Perícia Federal. Foi um curso assim de 6 meses. Então eles faziam 2, voltavam, depois faziam outro módulo, mais 2, voltavam. E isso não é uma coisa assim de simplesmente você comparar. Não é uma coisa que aparece. E não tem que praticar. Eu não sei, por exemplo, esses aplicativos agora que mudam a voz da pessoa, eles podem induzir, a perícia vai sacar na hora? Consegue. Percebe na hora que está. Consegue. Mesmo aqueles que são bons imitadores, né? Falam, o cara fala igualzinho fulano. Legal. Mas se você põe ele para falar, você grava palavras que são específicas, que você consegue ver aonde ele vai escorregar, vamos dizer assim, e aí você grava e compara e você consegue dizer se é ou não a mesma pessoa. Mas você precisa ter
material, pelo menos uma fala líquida, que a gente chama, né? Uma quantidade de fala que você possa analisar. É igual eu faço perícia de documentos. Se você faz um traço, como é que eu vou saber que aquele traço foi você e não foi ele, ou se foi ele, não foi você? Eu preciso de um mínimo aqui, que você escreva alguma coisa para eu poder ter o que comparar. Entende? Então, sempre que a gente faz uma perícia, a gente tem que analisar se é possível ou não aquele tipo de exame, tá?